E Sócio Macedo, diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, é o meu convidado. Vai falar sobre a situação de área de risco, das encostas, dos bairros, enfim, falar sobre o trabalho dele. E aí, meu amigo, tudo bom? Como vai? Bom dia, Cazé. Bom dia. Bom dia a todos os seus telespectadores. Que maravilha poder estar aqui com você nessa manhã. Para mim é um privilégio, uma honra ter Depois de vários dias de muita chuva na cidade, poder parar para tomar um café é fantástico. Com você é melhor ainda. Deixa eu lhe servir logo um café. Quer café? Eu quero, Senta todo aí, dia. Você vive o tempo todo para a chuva, né? Acordado, na luta. Eu perguntei a ele agora A gente vive o tempo inteiro para as pessoas. Para as pessoas, Para as né? pessoas. Há quanto chuva tempo é uma já? consequência. Há quanto tempo já? Eu assumi a Defesa Civil em 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Todos os anos com as chuvas em Salvador. Mas é um problema danado, hein, sócios? Quer São adoçante desafios. ou Não, de açúcar? doce já basta a vida. Então eu vou botar só um pouquinho de adoçante. Senta aí para a gente conversar. Já teve alguma situação em que você ficou muito emocionado, comovido? Já, com né? certeza. Porque é triste a Com situação das certeza. pessoas, né? Cazé, são experiências, são vivências que nós temos ao longo desse último período que entrelaçam com as experiências e as vivências das pessoas. Algo que é de desconforto, de dor de cabeça, como ontem eu fui em algumas localidades realizar umas vistorias, porque a água passava por perto da casa da pessoa, ou mesmo dentro da casa da pessoa, outras que, graças ao bom Deus, nós não vivenciamos mais em Salvador, cenários de perda de vidas. Acho que a última Então vez eu tive um foi em episódio, acho que 18 ou 19, em que, por exemplo, uma senhora, 41 anos, com a sua neta, a Casa da Cota Superior colocava uma sobrecarga de água no talude entre as duas casas, havia um corte irregular, havia muitas bananeiras, havia um início de uma nova construção, aquela terra cedeu e, de forma muito simplista, empurrou a parede e a pessoa perdeu a vida. Em 2018, eu me recordo que eu estava no estúdio de rádio, dando entrevista, e interrompi a entrevista ao meio, porque, tal como aqui, a gente tinha imagens do que estava acontecendo na cidade, e na região de Pituaçu, no Alto do São João, uma casa de 4 andares, ela desabou, foi feita sem uma técnica devida, sem um profissional que é o problema habilitado, também muitas vezes, sem um engenheiro, sem um arquiteto, e aquela casa tombou, matando 4 pessoas. Aquele foi um dia realmente que eu me marquei bastante. Eu passei o dia em operação com as equipes da Defesa Civil, as equipes do SAMU, as equipes do Corpo de Bombeiros, as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU, da SEMAN, da Limpur, porque nós trabalhamos em conjunto. E naquela oportunidade, ao fim, ao retirar os corpos, a mãe estava abraçada com o filho. Eu me lembro que eu passei na casa da minha mãe, que a gente mora perto, e às vezes eu passo uma semana sem conseguir vê-la por conta dos horários, e fui agradecê-la por entender o sacrifício que uma mãe faz em nome de um filho. Agora me fala uma coisa. Mas tem as coisas boas também. As coisas boas são essas que a gente está vivendo hoje. Mesmo com muita chuva, o que a gente plantou lá atrás, você apresentou ali há pouco o BRT, e ontem eu tive a oportunidade de rever o ex-prefeito ACM Neto, motivo de muito orgulho para todos nós, ele que iniciou essa reestruturação da Defesa Civil. Em 2015, Cazé, eu posso fazer aqui rapidamente um resumo histórico do que aconteceu e como Salvador se transformou essa referência no Brasil inteiro como uma cidade que aprendeu a atuar com resiliência. Nós tivemos o episódio do Barro Branco. Eu lembro muito da bem. Candinho Fernandes, da Coronel João Sá, do Bom Joá, Novo Marotinho. Foram quantos mortos? No total foram 20 e poucos, tá? Barro Branco, salvo engano, foram 11, mas Barro na Branco soma foram 11, total foram 22, às vezes alguns cálculos Aquilo 26. foi horrível, hein? É algo realmente que dilacera a malha emocional e social de uma daquelas localidades da cidade. É uma ferida urbana muito grande. E ali foi um divisor de águas, porque Neto disse, nós não vamos mais trabalhar dessa forma, nós vamos virar esse vetor, porque o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele tem por concepção ter uma base, um lastro nacional. Os estados, por sua vez, entrariam com outras operações e os municípios na ponta para fazer o dia a dia com as comunidades. Aqui em Salvador e na Bahia, nós nunca tivemos esse tipo de estrutura. E Neto não queria ficar aguardando se o Estado, se a União iria fazer. Quando ele reestruturou a nossa Defesa Civil, em 2016, dotando o órgão de uma capacidade administrativa, financeira, orçamentária, organizacional, deixou de ser uma coordenadoria, passou a ser um órgão,
Dessa forma, também nós modificamos as nossas ações por meio do Plano Municipal de Redução de Riscos, o PMRR, com uma série de programas. Então, vez ou outra, você, ou agora pela manhã, ou meio-dia, ou no seu site, sempre as suas equipes apresentam os nossos programas, que parecem simplistas, mas que são de uma profundidade, porque ela adentra na vida das pessoas dentro de uma rotina cultural que você, que é um homem viajado, sabe, por exemplo, que no dia de terremoto, as crianças no Japão não precisam dizer o que fazer. Elas já são treinadas, orientadas, capacitadas para sair das suas escolas, das suas casas. Então, nós começamos a fazer, por exemplo, a capacitação dos moradores das áreas de risco por meio dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil. Hoje já temos quase 90 núcleos formados na cidade, com mais de 3.000 pessoas capacitadas. Na nossa rede municipal de ensino, a gente faz uma parceria muito grande com a SMED, com o secretário Tiago Dantas, que além dessa capacitação, nos fornece as escolas dos momentos de abrigo. São 10.000 crianças, Casemiro, você que tem netos, são 10.000 crianças da nossa rede municipal que já aprendem desde cedo o que e como fazer para que não se coloque em condição de insegurança. Não é só como sair da condição de risco, mas é não se colocar naquela condição. Não voltar, né? A gente tem um exemplo que uma das crianças, depois que a mãe orientou a jogar o lixo fora, e o ponto de lixo era numa pirambeira, e ela tinha sido orientada na escola, nessa capacitação, que não poderia colocar lixo em local inadequado, ela voltou com um saco de lixo para casa. E a mãe questionou o porquê que ela voltou com um saco de lixo. Porque o local não era adequado. E a mãe foi à escola tirar satisfações, porque ela tinha dado ordem à filha não tinha cumprido. E aí foi orientada, foi acolhida, e aí a gente vai mudando essa cultura de defesa civil, essa cultura de meio ambiente, de não fazer corte irregular do talude, de não colocar o lixo nas encostas. Mas eu deixei no ar uma pergunta, eu quero lhe falar. Toma seu café, senão vai esfriar também. Quer um biscoito, alguma coisa? Eu sou do café preto sem açúcar pela manhã. Eu vou colocar mais. É como eu falei agora há pouco, a cidade... A equipe disse que se eu tomar meio bule desse, ninguém me aguenta o dia inteiro, porque é demanda e solicitação pro dia inteiro. Olha, vou botar mais aqui, toma mais. Me fala uma coisa, Salvador, se fala muito que não é preparada para a chuva, e que o cimento, né? Se fala muito que Bruno e Neto, né, que você está falando, cimentou muito a cidade, o que acaba mudando, né? A gente estava no BRT ontem com o prefeito Bruno Reis. Como é que você vê esse tipo de crítica? Foram só ali naquela localidade 3.000 árvores replantadas, né? Então se falou muito, por exemplo, na época do BRT, que iria retirar a vegetação para poder fazer a obra. A obra está lá, magnífica, servindo, fazendo um corte, um veio importante da cidade, como o prefeito Bruno já disse, de 10 carros que passam em Salvador, que rodam Salvador, 7 passam por aquele veio. Já fez a macrodrenagem, é porque as pessoas se esquecem, tem memória curta, Casemiro. Ou você não se lembra, por exemplo, você foi meu vizinho, morou ali perto no Itaigara, aquela região toda que alagava. Ou você não se lembra disso? Né? Tudo. Não, eu me lembro na Comercial Ramos, no Hiperposto, muito ali, no Hospital Aliança, ou as pessoas se esquecem que paravam o dia por alagamentos ali. Então, assim, governar é elencar prioridades, né? Então, a gente consegue avançar, sim, com sustentabilidade. Salvador é uma das poucas cidades do Brasil que tem uma secretaria que trata da matéria. Então, se tem uma cidade que dá exemplo para o país nessa matéria, é Salvador, com toda certeza. Agora, outra crítica que se faz é sobre o aluguel de R$300. Não é pouco, não? É um auxílio, Casemiro. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando houve esse mesmo episódio, em 2021, você deve se recordar, morreram 26 pessoas no interior do estado da Bahia. Foi uma chuva muito forte. Me recordo como hoje, porque eu estava com a vice-prefeita Ana Paula Matos, na sede da Defesa Civil de Salvador, em plena noite da véspera do Natal, dia 24 de dezembro. Acionamos as sirenes da região de Castelo Branco e de 7 de abril. Retiramos as pessoas das suas casas, recepcionamos nas escolas. Professora Silvana, que eu deixo um beijo aqui, diretora da Escola Municipal de Castelo Branco, estava lá para recepcionar as outras famílias, que não a dela, que foram incorporadas à família dela, que são os moradores, os pais dos alunos da sua comunidade. Dia 25, novamente, nós estávamos lá. E naquele episódio havia uma incerteza e insegurança muito grande, porque tinha muita chuva na cidade. Outros episódios começaram a ocorrer no interior do estado, as pessoas começaram a perder as vidas no interior do estado. Salvador já não temos mais esse episódio de perda de vidas por conta de chuva da nossa capital. Né? Porque... Ainda bem, e ainda muito por conta do que vem sendo feito pelo prefeito Bruno Reis e pela vice-prefeita Ana Paula Matos. É uma dedicação à tomada de decisão. Não dá para fazer defesa civil, não dá para fazer prevenção com tapinha nas costas, é de verdade. Recife, naquela oportunidade, Casemiro, teve também muita chuva. E foram 132 vidas perdidas na Grande Recife. 132 vidas perdidas. Petrópolis, naquele mesmo ano, foram 241 vidas perdidas.
naquela importante cidade do Rio de lembro. Janeiro. Eu lembro. 2021 não tem muito tempo, mas as pessoas insistem em ter memória curta. O valor do auxílio moradia de Recife era R$150. Eles buscaram na nossa legislação para ampliar para 300. Hoje é 300 lá. E lá não tinham um instituto que foi criado por Bruno e por Neto em 2015, quando das chuvas de 2015, que é o auxílio emergência, que não existia em Salvador isso. Mas voltando à questão do auxílio... Só para falar do valor do auxílio. Não pode aumentar, o valor do auxílio emergência é de 1 a 3 salários mínimos. Isso não existe em outro local. Começou a ter depois de Salvador. Então, a pessoa que perdeu o seu bem, por exemplo, nessas imagens em que temos aí escorregamento de terra, adentro nas casas, são perdidos ali televisores, sofás, camas. Não existia nenhum instituto que auxiliasse as pessoas a soerguer a sua vida novamente, e passou a acontecer quando o Bruno era secretário de promoção social. Ana Paula, à época, era a sua subsecretária, Neto era o prefeito, e foi feita essa reestruturação socioeconômica da cidade. Eu estou falando de 1 a 3 salários mínimos de uma única vez, para que as pessoas possam voltar a recomprar os seus bens e voltar para a sua normalidade. Como eu disse, não se trata de um pagamento de aluguel, mas sim de um auxílio que possa, nesse momento, ajudar. Eu vou voltar. No caso de Salvador, como é que você vê? Tem politização da chuva? Tem uma integração entre vocês e o governo, Jerônimo? Então, Cazé, a gente atua aqui de forma muito técnica. O prefeito Bruno Reis, ele é muito responsável. Ele não adentra nesses meandros. A Prefeitura de Salvador faz a sua parte. Nós temos hoje mais de 500 áreas da cidade já protegidas, com obras feitas pela Prefeitura, sejam as contenções das encostas executadas pela CEINFRA e pela SUCOP, que são Secretaria e Autarquia Municipal, as geomantas, que são instaladas pelas nossas equipes da Defesa Civil de Salvador. Então, a gente não adentra nesse meandro da política, a política para os políticos. O que o prefeito orienta e determina sempre, inclusive como aconteceu em 2021 e em outras oportunidades, é de que, além do que nós já fazemos aqui, trabalhamos bastante para auxiliar o soteropolitano, tudo que tiver ao nosso alcance para auxiliar também irmãos baianos e de outras localidades, nós fazemos. Ano passado, Salvador vem se notabilizando no Brasil inteiro como uma cidade cada vez mais resiliente e mais conhecedora das ações de defesa civil, até porque realmente nós avançamos muito, somos hoje referência. Temos o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, o CEMADEC, que é o mais avançado de todo o Brasil. Contamos hoje com 147 equipamentos, sensores, que nos possibilitam saber de tudo que está acontecendo a cada 5 minutos em toda a cidade. Estações meteorológicas, estações hidrológicas, estações geotécnicas, estações pluviométricas, sistemas de alerta e alarme, sirenes. Então, tudo isso que vocês têm de dados, de informações, nós monitoramos com meteorologistas, estatísticos. Mas tem essa integração entre prefeitura e governo? Receba, funciona por isso? vezes nós temos muita relação com o Corpo de Bombeiros. O Coronel Marquezine é um grande parceiro nosso e vice-versa. A gente tem a capacidade de informações, por exemplo, meteorológica, que fazemos a alimentação com os nossos meteorologistas para auxiliar ações do Corpo de Bombeiros e outros municípios. Não só com o Coronel Marquezine, mas com outros pares também. Temos também com a iniciativa privada. Porque o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, Neto, ainda prefeito, deixou um decreto, e isso vem funcionando muito fortemente aqui na nossa cidade. Nós temos uma série de atores que fazem parte, Secretaria de Educação, a SEDUR, a SEMAN, as Prefeituras Bairros, a Secretaria da Saúde, liderada pela vice-prefeita Ana Paula. Então, nós temos uma série de atores municipais, mas temos também a Embasa, Sim, que é estadual. que... Ontem eu estava numa operação conjunta. Nós tínhamos uma situação de que a água passava por dentro da casa, em verdade, de algumas casas, gerando, inclusive, possível ruptura da estrutura. Eu fui para lá com a turma da Secretaria de Manutenção e a turma da Embasa. Liguei para a superintendente da Embasa, ela deslocou a equipe, liguei para o diretor e o secretário da SEMAN, deslocou a equipe, nós fomos para o local para poder investigar e saber qual era a melhor situação. Quem tem que ser o objeto fim dessa operação toda é a população. É a população. Não dá para politizar isso. Você citou várias vezes Neto e Bruno, você trabalhou com os dois. Dos dois aí, qual é mais... Quem você gosta mais de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com os dois. E não estou falando isso, primeiro porque eu não sou homem de muro, eu sou homem de lado. A minha vida, completo esse ano 20 anos de vida pública na Prefeitura de Salvador, não sou servidor de carreira, venho passando aí por 5 administrações. Então, a gente vem entregando, Casimiro, todos os dias. Eu acho que isso a gente não precisa estar falando, mas tudo de melhor que eu posso entregar da minha vida, do meu labor, do meu trabalho, da minha dedicação a Salvador. Muitos, às vezes, perguntam, mas é candidato,
Se... Você é candidato? Não, não sou. Mas já pensou mas não sou e sequer posso ser, porque já passou, inclusive, o prazo eleitoral. Eu sei, claro, mas você já pensou em ser candidato? Não, perceba, eu gosto do executivo, eu gosto de fazer o que a gente faz. O futuro a Deus pertence, Papai do Céu vai colocando... Papai do Céu vai colocando a gente nos caminhos. Mas assim, eu acredito que quem está... Como você, nós somos vocacionados à vida pública. Você na sua esfera de poder, dentro do quarto poder, que é a comunicação, eu na minha esfera de poder, que é no executivo. Então, de lá para cá, fui secretário de obras, de manutenção, subsecretário de administração, assessor especial do prefeito, subprefeito do subúrbio ferroviário e das ilhas, que é uma das áreas mais belíssimas. Você que gosta tanto da ilha de Itaparica, eu sou apaixonado pelo subúrbio da nossa cidade, mas também é uma das áreas mais desafiadoras, depois na Defesa Civil. Agora, voltando a Neto e a Bruno, que privilégio poder servir Salvador sendo liderado por Neto e sendo liderado por Bruno, porque a gente sabe que Salvador caminha no caminho certo. A resposta está aí. São 6, 7 anos, indo para o 8º de Defesa Civil. A gente hoje é hub de resiliência das Nações Unidas, são 10 cidades em toda a América Latina. Salvador é uma dessas 10 cidades. Salvador foi certificada pelas Nações Unidas, pela ONU, como hub de resiliência. A gente recebe aqui Aracaju, Florianópolis, Curitiba, o Brasil inteiro, para aprender com o que a gente fez. E a gente vai continuar seguindo o passo aqui, cada vez mais acelerado, trabalhando mais, fazer mais e melhor com quem precisa. Obrigado. Casemiro, que felicidade estar aqui com você. Obrigado. Continue a brilhar sempre. Que você daqui até Itaparica irradie essa sua alegria, esse seu amor por nossa cidade. Continue a servir o povo de Salvador, que do meu lado aqui eu vou continuar ajudando. Com sua parceria.